Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, querido irmão e irmã, você que nos acompanha pelo sistema de TV Cairóis, canal 7.1. Estamos em mais um programa Escola Bíblica e você é nosso convidado a permanecer aí conosco, compartilhando e comungando dessas lições, desses textos, desta lição tão preciosa que é a 8ª lição, a lição de hoje, cujo título é Naamã é curado da lepra. Nós estaremos já lendo o texto áureo, a verdade prática, mas antes disso, gostaríamos de fazer uma oração nesta oportunidade, iniciando este programa que tem sido instrumento de bênçãos para muitas vidas, para muitas famílias, para muitas casas, e tem sido também um subsídio para que você desenvolva com mais afinidade aí as ministrações dos ensinamentos das lições bíblicas. Nós estaremos orando agora, começando esse programa. Bendito Deus, poderoso Pai, guarda de Israel, nós te agradecemos pelo teu favor, pelas benesses divinas, ó Pai, por tudo que tu tens realizado em nossas vidas. Deus, vem nos direcionar, vem nos inspirar, Senhor Deus eterno, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão aí do outro lado nos assistindo, ó Pai. Vem manifestar o teu favor em cada uma das casas, ó Deus, e ser favorável a cada um dos teus filhos e filhas. Ser conosco, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós hoje, neste sábado tão maravilhoso, neste final de semana, nós estaremos estudando a lição de número 8, como acabamos de falar, e hoje a leitura bíblica em classe, a você que não tem essa revista, encontra-se no 2º livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5. Mas antes de fazer a leitura, nós vemos que o título da lição é Naamã é curado da lepra. E o texto áureo nos diz o seguinte: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Graças a Deus. Vamos ler agora, fazer a leitura bíblica em classe. Repito, a referência está no 2º livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo de número 10. Depois leremos o versículo de número 14 e depois do 25 ao 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao seu serviço, da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra.
E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a um, nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco com a neve. Graças a Deus. Temos lido até aqui a palavra do Senhor, correspondente à leitura bíblica da lição de número 8. E a lição de hoje vai nos tratar de um episódio muito importante, de um episódio que também foi um elemento marcante na trajetória do ministério profético de Eliseu. Nós estudamos na lição passada, a lição de número 7, nós estudamos o ministério de Eliseu propriamente dito. Nós vimos ali outros 3 milagres e lições importantíssimas, dos quais nós podemos tirar e fazer aplicações práticas na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. O milagre a ser tratado hoje é a cura de Naamã, um general, um homem comandante de exército, do exército sírio, e a partir dessa cura, nós depreendemos aqui várias e várias lições e, associando a textos sagrados, a textos bíblicos, nós podemos fazer aplicações importantíssimas na nossa vida. Nós vemos que, de início, o nosso grande objetivo aqui é expor a esse homem, saber quem é ele, Naamã, que é uma das principais figuras desse episódio. Depois nós estaremos tratando sobre o orgulho que estava presente na vida deste homem. E, por fim, nós estaremos tratando sobre um resultado nefasto sobre a vida de Geazi pelo mau comportamento dele diante deste episódio. E está conosco aqui nesta noite, mais uma vez, o grande evangelista Wallach, que tem comentários brilhantes. Nosso outro amigo de bancada, o pastor Marcos, não pôde estar desta feita. Todavia, está conosco aqui o evangelista Wallach e certamente Deus o usará poderosamente. Nós vemos, evangelista, a título de introdução, que está se tratando não da Assíria, está se tratando da Síria, mais propriamente não do rei, Ben-Hadad, está se tratando do comandante do exército, daquele que chefiava a atuação dos homens nos confrontos bélicos. Então, está se tratando de Naamã. E Naamã significa o benevolente, significa agradável. Foi alguém que, de início,
em uma das suas incursões bélicas ou em suas trajetórias de guerra, levou cativa uma garota, uma menina judia, que estava na sua casa trabalhando a serviço da sua esposa, e esta jovem, esta menina, foi justamente canal de Deus, né? Então, mas a título de introdução, nós vemos que Naamã, apesar de todos esses adjetivos que são descritos aqui no versículo 1 ainda do capítulo 5 do segundo livro dos Reis, a Bíblia muito bem nos fala que se tratava de um comandante de exército, ele era um grande homem, era de muito conceito, através dele o Senhor dera muitas vitórias para a Síria, e se tratava também de um herói de guerra. Aí tem uma conjunção adversativa que diz, porém, ele era leproso. Então, como é que o senhor vê assim, na cultura de Israel, ou no contexto de Israel, a lepra? Como era que as pessoas se comportavam, ou como era que o leproso deveria ser tratado no contexto de Israel? Perfeito, pastor Elias. Como o senhor bem explicou, fez um breve histórico, nós estamos tratando de Naamã, um grande guerreiro. A Bíblia trata ele como honrado, como valoroso, e a definição de seu nome está aí como benevolente. E Naamã era um grande chefe do exército do reino da Síria, que havia por vezes travado várias batalhas contra o exército de Israel. Isso está bem visto em 1 Reis, no capítulo de número 20, do verso de 1 ao 30. Aqui não fala especificamente que Naamã estava nessa guerra, mas nós podemos inferir pelo contexto histórico, pela cronologia traçada do tempo, que Naamã ele estava ali naquela batalha, né, ao lado de Ben-Hadad e tratando na guerra contra o rei Acabe. Mas o senhor tratou de um ponto bem específico, o senhor tratou dessa conjunção adversativa, que apesar de valoroso, apesar de honrado, Naamã era leproso. E a Bíblia, não de forma despropositada, traz essa palavra, leproso, porque está intimamente ligado ao fator pecado. Quando nós estudamos isso bem especificamente no sacerdócio levítico, na lei de Levítico, na lei que trata sobre os rituais sacerdotais do povo de Israel, dos sacerdotes de Israel, nós percebemos bem essas explicações sobre como essas pessoas acometidas por essa enfermidade eram tratadas no contexto da sociedade da época, sendo inclusive afastadas do lar, afastadas do seu arraial, afastadas inclusive do convívio social. E, portanto, nós estamos aqui diante de um grande homem, de um renomado, de um conhecido, honrado, valoroso, que era leproso, mas que no final dessa história nós veremos que ele desceu as águas, que ele mergulhou e foi curado dessa enfermidade. Nós estamos nos deparando hoje com uma das mais maravilhosas histórias de fé e de cura, né? Tanto física quanto espiritual, e que com certeza nós estudaremos nos apontamentos aí vindouros na lição. Mas o senhor também tratou sobre a serva, né? A serva de Naamã, que em uma das oportunidades dos enfrentamentos do exército sírio em que Naamã comandava contra Israel, essa serva, que a Bíblia não nos traz o nome, ela é capturada e levada cativo. Cativa por quê? Porque era costume daquele exército se apoderar das nações e de levar, né? Provocando assim um aculturamento. Mas aquela serva que a Bíblia não trata o nome, é a serva que vai se dirigir à esposa de Naamã, possivelmente esposa de Naamã, e vai dizer assim, que pena, né? Ou então dizer assim, se meu Senhor tivesse a oportunidade de encontrar o profeta que há em Israel, ele certamente adquiriria a cura. E aí essa história, ela parte daí. E daqui nós já tiramos várias lições. Dessa serva cativa, de uma cultura diferente, mas que não deixou em nenhum momento de lembrar ao Deus a que ela servia e ao instrumento de Deus, que era aquele profeta, se tratando de Eliseu na lição, como Deus poderia agir através do seu vaso, do seu profeta que estava em Israel. Por isso, nós consideramos ser essa uma das mais magníficas e brilhantes lições de fé e cura do Antigo Testamento. Graças a Deus, muito bem. Nós vemos que
Nosso Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Ele tem os seus modos de agir, de proceder. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, diz que o caminho do Senhor, os pensamentos do Senhor são muito mais altos que o nosso. Ou seja, Deus trabalha numa linha bem diferente da nossa. E Eclesiastes ainda, capítulo 11, versículo de número 5, a Bíblia diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também são as obras do Senhor. Então, Deus, a gente percebe, evangelista, que Deus tinha um propósito de tornar-se conhecido para um homem que era muito importante, que era muito renomado e que aparece algo no texto assim, ali no versículos 1 e 2, muito intrigante, porque através dele o Senhor lhe dera vitória, né? Ou dera várias vezes vitórias para o exército sírio. Então, ele não conhecia, ele não tinha intimidade com Deus, mas Deus já o conhecia. Deus já tinha um propósito, né? De fazê-lo conhecer, de fazer-se conhecido para ele. Importante que, dentre algumas situações aí, nós vemos que a serva ali, ela era cativa e ela era anônima. A gente tira uma lição daqui que, para a gente ser usado por Deus, para a gente fazer com que a obra do Senhor aconteça, os feitos de Deus aconteçam, não necessariamente a gente precisa ser conhecido, né? Como foi o caso dessa menina. Ela estava, eu diria que na mesma condição de Daniel, quando estava cativo na Babilônia, e apesar de estar ali, no meio de uma cultura pagã, no meio de deuses estranhos, de um povo estranho, ele não deixou de focar no Deus de Israel, não abandonou a sua cultura, não deixou de lado a sua devoção a Deus, e é por isso que a Bíblia diz assim: Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Certamente, se aquela garota tivesse se contaminado, tivesse deixado ser levada pela realidade que lhe cercava, porque ela estava ali não como alguém que estava na assessoria do comandante, não, ela estava na condição de escrava. Portanto, ela tinha razões, ela tinha condições suficientes para ser uma menina frustrada, decepcionada, angustiada pela realidade que lhe cercava. Todavia, ela se deixou ser canal de Deus, né, para a cura de uma pessoa que era muito importante e que precisava conhecer o Senhor. É interessante isso aqui, pastor Elias, porque todo o nosso estudo bíblico, principalmente em se tratando de Antigo Testamento, nós percebemos a importância do nome que é dado à pessoa. Nesse contexto, apesar do livro de 2 Reis ser um livro bem historicista, bem histórico, ele não traz o nome dessa hebreia, que era de costume trazer. Então, para se ter uma ideia do nome, da importância do nome da pessoa, nós temos vários significados, mas agora eu estou lembrando basicamente de Jabes, né? Da oração de Jabes, que com muito teve, com muito nasceu, com muita dor o teve, com muita dor trouxe a mãe, com muita dor nasceu. Então, nós percebemos aí essa importância. E aquele nome, ele definia, inclusive, num ponto de vista mais extremista, a personalidade da pessoa. Era aquele nome que era dado pelo pai, pela mãe, aquele nome ali, ele prosperava na pessoa, inclusive incidindo na sua personalidade. Mas é interessante nós sabermos disso aqui, que ela era descendente do povo israelita e em nenhum momento ela abandona a sua fé. Mas aqui nós entendemos também, pastor Elias, um grande propósito de Deus. Qual seja, como o senhor bem falou, no primeiro versículo da leitura de hoje, nós vimos que o Senhor dera muitos livramentos aos sírios por conta do capitão, por conta do comandante Naamã. Aí nós nos perguntamos, mas como é que Deus dá os livramentos para, em tese, os inimigos, né? Mas é a forma de Deus trabalhar. E como o senhor falou, os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos. E essa forma de trabalhar de Deus, certamente é uma pedagogia que nem o maior pedagogo do planeta Terra conseguirá entender. Mas nós entendemos que é tudo para o bem da humanidade. Graças a Deus. Nós vemos que Deus trabalha de uma maneira espetacularmente poderosa, diferente,
e que muitas das vezes foge à lógica humana, foge ao nosso entendimento com os quais nós somos acostumados no dia a dia. Nós vemos algumas coisas que aconteceram ali. Primeiro, a orientação da cura vem de alguém que eles menos esperavam, né? E nós vamos ver também outros fatores aqui muito intrigantes, como que eles vão procurar cura para Naamã em um exército sobre o qual eles estabeleceram várias vitórias. Eles colecionaram vitórias. Então, nós vimos algumas coisas intrigantes aqui e no próximo bloco nós estaremos vendo alguns fatores aqui que constituem um método que Deus usou para manifestar esse milagre tão extraordinário sobre a vida de Naamã. No próximo bloco, esteja conosco, em poucos instantes, nós retornaremos para a glória de Deus.